Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Estamos, digamos assim, numa empreitada bastante diferente da usual. Estamos tentando conversar e esclarecer para vocês o que é direita, o que é esquerda, o porquê das coisas. E nesse porquê das coisas, ontem eu fiz e já coloquei no ar um, um vídeo sobre o consenso de Washington e o Foro de São Paulo. Só que esses dois temas são de extrema importância para o momento que nós vivemos, o momento político, o momento do atual governo, a impossibilidade de o trabalhador se defender dos ataques que está sofrendo, e tudo isso não vem pura e simplesmente porque esse governo que está aí é de direita ou por conta do Paulo Guedes. Na verdade, a história começa um pouquinho antes e tudo começa, na verdade, no consenso de Washington. E hoje eu vou falar com um pouco mais de detalhe nesse vídeo apenas sobre o consenso de Washington. Depois, na sequência, farei um outro vídeo sobre o Fórum de São Paulo, para você ter um pouco mais de informação e saber se situar melhor nesse contexto político, social, econômico que vivemos hoje no Brasil. O Consenso de Washington reúne um conjunto de medidas econômicas que foram apresentadas em 1989 no International Institute for Economy, na capital dos Estados Unidos, Washington. A proposta esteve ou está alicerçada nas políticas neoliberais, as quais garantiam, dentro de outras coisas, o crescimento econômico e o desenvolvimento social dos países latino-americanos. Veja só que era para os países latino-americanos, não era para o mundo de uma maneira geral, mas especificamente para países latino-americanos. No momento, ou naquele momento, estavam presentes o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, personalidades do governo e de grande parte da elite de economistas, e o documento foi elaborado pelo economista inglês John Williamson. No ano seguinte ao encontro, esse modelo tornou-se a política oficial do Fundo Monetário Internacional. Isso, com certeza, explica ou irá explicar muitas coisas que acontecem no Brasil desde o Fernando Collor de Mello e depois, mais fortemente, Fernando Henrique Cardoso. Qual foi o principal objetivo do Consenso de Washington? O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989 que visava promover a conduta econômica neoliberal com a intenção de combater as crises e as misérias dos países subdesenvolvidos, sobretudo os da América Latina. Sua elaboração, como já disse, ficou ao cargo do economista norte-americano John Williams. Usado, há uma contradição entre a afirmação anterior, que era o economista John Williams, inglês, e agora está dizendo que o economista era americano. A confusão não é minha, mas do Wikipedia. Mas vamos lá. As ideias defendidas por Williamson ficaram conhecidas por se terem tornado a base do neoliberalismo nos países subdesenvolvidos, uma vez que depois do Consenso de Washington, os Estados Unidos e posteriormente o FMI adotaram as medidas recomendadas como sendo obrigatórias para fornecer ajuda aos países em crise econômica, naturalmente, e na negociação das suas dívidas externas. E aí a gente viu algumas vezes a Argentina bater martelo e pisar forte e não aceitar essas recomendações, né, e romper com a FMI, enquanto no Brasil a gente viu a obediência irrestrita ao que mandava o FMI, sendo somente no governo do Lula, não estou defendendo o governo do Lula, veja bem, estou apenas citando um fato histórico, que houve o pagamento de tudo que se devia ao FMI, consequentemente, o Brasil se livrou, entre aspas, do FMI, a gente vai ver mais tarde que isso não é tão verdade assim.
Vamos a mais uma coisa aqui. As recomendações do Consenso de Washington eram, né? Reforma fiscal, promover profundas alterações no sistema tributário, ou seja, arrecadação de imposto, no sentido de diminuir os tributos para as grandes empresas para que elas aumentassem os seus lucros e o grau de competitividade. Legal, né? Para quem tem muito dinheiro, vamos reduzir os impostos para eles. Abertura comercial. Proporcionar o aumento das importações e das exportações por meio da redução de tarifas alfandegárias. Política de privatizações. Reduzir ao máximo a participação do Estado na economia, no sentido de transferir a todo custo as empresas estatais para a iniciativa privada. Isso nos lembra muito o momento que estamos vivendo hoje, quando o ministro Paulo Guedes, atrelado totalmente a essa política, quer a qualquer custo vender as empresas estatais de qualquer maneira, baratinhas ao extremo para que as venda de fato. Mas ele não deu tanta sorte assim, porque o momento no mundo não é tão propício a essas coisas. Continuando nas recomendações. Redução fiscal do Estado. Reduzir os gastos do Estado por meio do corte em massa de funcionários, terceirizando o maior número possível de serviços que o Estado deveria fazer. As OS, por exemplo, é uma dessa terceirização ou privatização fantasiada com outro nome. E a diminuição das leis trabalhistas e do valor real dos salários, a fim de cortar gastos por parte do governo e garantir arrecadação suficiente para o pagamento da dívida pública. E aqui nós vemos a barbárie que se comete contra o povo e contra os serviços que o Estado deve prestar ao povo em função dos impostos que o Estado recolhe e tendo que garantir o pagamento do serviço da dívida. O serviço da dívida são os impostos, ou melhor, os valores de... Como é que se fala? Quando você toma emprestado, os juros que a dívida tem que ser remunerada, né? O pagamento dos juros sobre a dívida. Ou seja, quanto mais pudermos pagar os juros da dívida, melhor para os que nos financiam essas dívidas e não querem que se pague, né, como a gente viu no passado, o principal. O importante é pagar os juros, né? Deixa lá o principal, o que eu te emprestei lá com você, desde que você me pague os juros, está tudo muito bem. Como os países se recusassem, caso os países se recusassem a cumprir essas normas, encontrariam dificuldades de receberem investimentos externos e ajuda internacional da parte dos Estados Unidos e do FMI, mas não apenas dos Estados Unidos, do Japão, por exemplo, dos países europeus também. Se você não seguisse bonitinho as regras do FMI, o seu país, né, o Brasil, os países da América Latina como um todo, teriam imensa dificuldade de receber empréstimos que depois não precisavam pagar. Era necessário só pagar os juros e continuar pagando juros indefinidamente. Isso que era importável. Daí que muita gente pede ainda hoje a auditoria da dívida externa, das dívidas que foram contraídas desde o tempo do Império por Dom João VI, quando veio da Europa, e que continuamos a pagar juros sobre essas dívidas. Vamos prosseguir. Tais medidas foram amplamente criticadas por grupos da esquerda. Se você viu o que é esquerda e direita, você vai entender porque os grupos da esquerda contestam e criticam ferozmente essas medidas, que defendem a retirada do Estado da economia e a abertura exagerada da economia para o capitalismo internacional. Os grupos da esquerda
criticam exatamente esse comportamento. Vamos lá de novo. Tais medidas foram amplamente criticadas por grupos de esquerda. Que medidas? As medidas que o FMI recomenda. Essas medidas foram criticadas amplamente por grupos de esquerda, medidas que defendem a retirada do Estado da economia e a abertura exagerada para o capital internacional, proporcionando a precarização do trabalho e a diminuição da qualidade de vida da população. É o que estamos vendo exatamente hoje acontecer, principalmente no Brasil, mas também em outros países da América Latina, quando voltaram ao governo os partidos de direita e foi para o espaço um outro tipo de ideologia. Os objetivos do consenso de Washington, quais eram? O consenso de Washington apresenta algumas regras baseadas na abertura comercial, com o afrouxamento da economia e o desaparecimento de algumas restrições econômicas, como, por exemplo, impor tarifas, cobrar tarifas muito altas, proteção da indústria nacional, coisas que vivemos no passado recente, e nada disso é aconselhado pelo Conselho de Washington, porque para o Conselho de Washington não importa que você tenha uma industrialização, ele entende que se algum país faz mais barato, você compra lá onde é mais barato. Foi exatamente isso que fez o Pinochet lá no Chile, quando o nosso ilustre e atual ministro da Economia ajudava a implantar todas essas regras do consenso de Washington. Uma importante característica do consenso estava na privatização das estatais. Além disso, e com foco no mercado, o plano visava controlar a taxa de juros e incentivar as importações entre os países. Isso mesmo, você não precisa produzir. Importa, é mais fácil, a gente produz para você, você importa, como fez o Chile, né? Privatizou totalmente a economia chilena e desindustrializou o Chile até hoje. Causas. A ideia central era expandir esse conjunto de reformas para os países subdesenvolvidos com foco no combate à pobreza, na modernização e no crescimento da industrialização. A gente viu que, longe disso, e a gente vai ver adiante, aconteceu exatamente o contrário. Isso porque a maior parte dos países da América Latina apresentava muitos problemas econômicos e sociais, marcados sobretudo pela forte estagnação econômica e, além disso, tinham uma elevada dívida externa e uma inflação crescente. Dívida externa muito bem remunerada e do interesse dos grandes países capitalistas. Vamos ainda. O artigo do Wikipédia faz um paralelo entre o consenso de Washington e o neoliberalismo. O principal objetivo do consenso de Washington era expandir o neoliberalismo para os países da América Latina. A ideia estava baseada na modernização e desenvolvimento social e econômico para que a cooperação financeira ocorresse pelo Banco Mundial e pelos países ricos, Japão, Europa e Estados Unidos principalmente. A adoção do sistema neoliberal era uma condição essencial, sine qua non. Ou você adota ou a gente não te ajuda. A ideia central era combater a crise de diversos países e com isso houve negociação das dívidas externas, esticar mais o prazo de pagamento, aumentar mais os juros e por aí vai. Consequências. Agora vamos ver que essas pontuações que eu estou fazendo aconteceram de fato. Ao contrário do que se esperava, esse modelo se demonstrou impreciso ou equivocado para os problemas enfrentados pelos países da América Latina. Tendo em conta as diferentes realidades, o consenso de Washington
teve consequências negativas como o aumento do desemprego, da inflação, das taxas dos juros, além de aumentar a desigualdade social. Iludidos com esse modelo e certos de que a crise interna era causada por políticas nacionalistas e autoritárias, os governos dos países latino-americanos acabaram por entender que, por trás de tudo isso, estavam os interesses econômicos dos Estados Unidos. Entendeu? Tá difícil? Não, né? Claro que não. 2 décadas após o encontro em Washington, os países da América Latina não conseguiram vislumbrar e tampouco terem essas melhorias que o consenso de Washington dizia que traria. O Brasil é um exemplo de que as medidas adotadas não surtiram o efeito desejado. Podemos citar, entre outras coisas, o aumento da pobreza, do desemprego e das disparidades sociais. É claro, não somente no Brasil, tá? Em muitos outros países da América Latina também. E da África, com certeza. Vamos ver um pouco mais o que a Wikipédia fala sobre o consenso de Washington. Segundo a Wikipédia, é uma conjugação de grandes medidas que se compõe de regras básicas formuladas em novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras situadas na capital dos Estados Unidos, Washington. Entidades como o FMI, o Banco Mundial, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, fundamentadas no contexto do economista John Williamson do International Institute for Economy, e que se tornou a política oficial do Fundo Monetário Internacional em 1990, quando passou a ser receitado para promover o ajustamento macroeconômico dos países em desenvolvimento que passavam por dificuldades. De acordo com o próprio Banco Mundial, em texto de 2005, o consenso de Washington não era o único ponto de vista dos economistas, mas era o dominante, tornando difícil que outros economistas fossem ouvidos. Segundo Dami Rodrigues, nos anos 2000, enquanto as lições tiradas pelo proponente do consenso de Washington e dos céticos diferem, é legítimo dizer que ninguém mais acredita no consenso de Washington. Parece óbvio. A questão agora não é saber se o consenso de Washington ainda sobrevive, é saber o que deverá substituí-lo. Vamos ainda, segundo a Wikipédia, como foi cunhado o termo consenso de Washington. John Williams, o economista que bolou essa ideologia, criou a expressão consenso de Washington em 1990. Originalmente significava o mínimo denominador comum das recomendações de políticas econômicas que estavam sendo cogitadas pelas instituições financeiras baseadas na capital americana, Washington, e que deveriam ser aplicadas nos países da América Latina, tais como eram suas economias em 1989. Desde então, a expressão consenso de Washington fugiu ao controle do seu criador e vem sendo utilizada para abrigar todo um elenco de medidas para justificar políticas neoliberais com as quais nem mesmo Williamson concorda. Diz ele: claro que eu nunca tive a intenção que meu termo fosse utilizado para justificar liberalizações de conta do capital externo, monetarismo, supply-side economics ou minarquia, que tira do Estado a função de promover o bem-estar social e distribuição de renda, que entendo ser a quintessência do pensamento liberal. É estranho, mas é muito bom que o próprio criador, digamos assim, das teorias do consenso de Washington, parece que se arrependeu
daquilo que fez ou escreveu, porque foi utilizado de forma equivocada e colocado garganta abaixo dos povos, principalmente da América Latina e da África, criando mais ainda disparidades e imensas diferenças entre países, né? E colocando os povos nas piores condições possíveis, mas favorecendo o capitalismo internacional. Continuando, a prática na política econômica mundial. Independentemente das intenções originais do seu criador, que, como vimos, não é nada do que o neoliberalismo apregoa, o termo consenso de Washington foi usado ao redor do mundo para consolidar um receituário de caráter neoliberal, na onda mundial que teve sua origem no Chile de Pinochet. Lembra alguma coisa para você? Paulo Guedes. Sob as orientações do Chicago Boys, da qual Paulo Guedes é membro, que seria depois seguida por Thatcher na Inglaterra e que foi depois abandonada, e pela economia do lado da oferta, Supply Side Economics, de Ronald Reagan, o reaganismo nos Estados Unidos, e que também foi abandonado. Tanto a política de Thatcher quanto a política de Reagan foram abandonadas porque não havia como prosseguir nessa caminhada suicida. O FMI passou a recomendar a implementação dessas medidas nos países emergentes. Lógico, vamos lucrar com isso porque está fácil, durante a década de 1990, como um meio de acelerar o desenvolvimento econômico. Acelerou mesmo. Quem era rico ficou mais rico, quem era pobre, muito mais ainda ficou. De início, essas ideias foram aceitas e adotadas por dezenas de países sem serem questionadas. Só após a grave crise asiática, em 1997, da quase quebra da Rússia, que viu seu PIB cair 30%, da quebra da economia argentina, que recebia notas a mais do FMI pelo zelo com que aplicava suas sugestões, e de vários outros desajustes econômicos ocorridos pelo mundo, o consenso foi adaptado e, desde 2004, já revisto pelo próprio FMI, que abandonou o dogmatismo inicial. Na verdade, não foi o FMI que o abandonou. Foram os países que abandonaram esse dogma e, candidamente, o FMI se adaptou às novas decisões dos países capitalistas. A popularização dessas políticas econômicas criadas foi muito facilitado pelo entusiasmo que gerou a queda do Muro de Berlim e ajudada pela decadência do socialismo soviético, numa época em que parecia que os países que seguiam o planejamento central estavam fadados ao fracasso econômico e político. Estabilizar, privatizar e liberalizar tornou-se o mantra de uma geração de tecnocratas que estavam tendo sua primeira experiência no mundo subdesenvolvido e dos líderes políticos por eles aconselhados. Então, essa onda está chegando ao Brasil com um atraso de 30 anos, como vemos. E todo mundo sabe que deu errado. Apesar disso, a imprensa no Brasil não denuncia, não informa, não critica, muito pelo contrário, protege o pai dessas ideias no Brasil, que ajudou a implantar no Chile e que acabaram destruindo o Chile. Muito diferente do que se divulga, o Chile não é essa Brastemp, não é essa Brastemp, e muito pelo contrário, hoje está sofrendo muito por conta das políticas implementadas por recomendação dos Chicago Boys, da qual o ilustre ministro Guedes é parte, e também fez parte, durante o governo Pinochet, da implantação
de todo esse ideário neoliberal e o consenso de Washington lá no Chile. Continuando, Dami Rodrik, professor da Política Econômica Internacional da Universidade de Harvard, diz: muitos países subdesenvolvidos acabaram por implementar em vários graus componentes desse pacote econômico, como resultados muito debatidos. Críticos do consenso de Washington alegam que o pacote levou à desestabilização econômica. Não havia como dar certo quando se analisa com critério o que significaram e o que significou a implantação daqueles preceitos. Outros acusam o consenso de Washington de ter produzido crises como o da Argentina e pelo aumento das desigualdades sociais na América Latina. A gente que vive na América Latina não tem nenhuma dúvida disso. Frequentemente, os críticos do consenso de Washington são associados por seus defensores ou são acusados de serem associados ao socialismo ou à antiglobalização. Quem critica o consenso de Washington é considerado socialista ou antiglobalista. Mas, recentemente, essas críticas vêm sendo engrossadas por acadêmicos norte-americanos, como fez Dami Rodrik, professor de Política Econômica Internacional da Universidade de Harvard, em seu trabalho Adeus ao consenso de Washington, Olá, confusão de Washington. Digamos assim, essa comparação ficou muito legal. Adeus, consenso de Washington e Olá, confusão de Washington. Vamos lembrar aqui o que eram as regras do consenso de Washington: disciplina fiscal, redução de gasto público, reforma tributária, juro de mercado, câmbio de mercado, ou seja, câmbio livre, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e principalmente trabalhistas e da precariedade de tudo, inclusive da previdência privada. Direito à propriedade intelectual. A única coisa que a gente pode concordar é que realmente a propriedade intelectual tem que ter direito. Os resultados. O entusiasmo da implantação dessas políticas, claro. O entusiasmo despertado pelas reformas preconizadas pelo consenso de Washington foi de tal monta em muitos países, inclusive no Brasil, que a lista das 10 recomendações de Williamson tornou-se humilde e inócua por comparação. A liberalização e abertura para os fluxos de capitais internacionais foi muito além daquilo que o próprio Williamson julgava adequado e prudente, do seu ponto de vista, nos anos 80, em muitos países subdesenvolvidos. Apesar dos protestos do criador, o Williamson, sua agenda de reforma passou a ser percebida, ao menos por seus críticos, como um esforço ideológico destinado a impor o neoliberalismo aos países emergentes. O que sabemos indica que isso é verdade. Uma das coisas que é hoje mais ou menos consensual acerca dessas reformas é que as coisas não saíram como foram planejadas. Mesmo os mais ardorosos defensores das políticas preconizadas pelo então consenso de Washington concordam que o crescimento ficou muito abaixo do esperado na América Latina e que o período de transição foi muito mais profundo e duradouro nas economias anteriormente socialistas do que tinha sido imaginado. A autocrítica do documento do World Bank Economic Growth em 1990, Learning from a Decade of Reforms, é altamente surpreendente na medida em que nos mostra como nos distanciamos das ideias originais do consenso de Washington. Gobind Nankani, vice-presidente do Mundial, escreveu em seu prefácio que não há um único conjunto universal de regras. Temos que nos afastar de fórmulas pré-estabelecidas e da procura por melhores práticas ilusórias.
A nova ênfase do Banco Mundial reside agora na necessidade da humildade em políticas diversificadas, em reformas limitadas e seletivas e na necessidade da experimentação. Segundo o economista Danny Rodrik, por vezes seu leitor tem que ser lembrado de que não tem em suas mãos algum manifesto radical, mas sim um relatório oficial preparado na própria sede da ortodoxia econômica universal no campo do desenvolvimento. O relatório do Banco Mundial reconheceu que, em primeiro lugar, houve um colapso prolongado e inesperado na produção dos países em transição das economias chamadas anteriormente como socialistas. Mais de uma década depois de iniciada a transição para o livre mercado, muitos países anteriormente comunistas ainda não tinham recuperado seus níveis anteriores de produção, apesar de muitos países do leste europeu hoje encontrarem altos índices de crescimento após profundas reformas econômicas e a desregulamentação de diversos setores. Em segundo lugar, na África subsaariana não decolou, a despeito das reformas políticas e das melhores políticas externas e do contínuo influxo de ajuda econômica. Os sucessos foram poucos. Uganda, Tanzânia e Moçambique são os mais citados. Mas uma década depois de suas economias ainda permanecem frágeis. Em terceiro lugar, houve recorrentes e dolorosas crises financeiras na América Latina, leste asiática e na Turquia. A maioria dessas crises era imprevisível, até que o fluxo dos capitais em mercados liberados reverteu-se subitamente. Em quarto lugar, o crescimento da América Latina em termos de per capita ficou muito abaixo do período 1950 a 1980, apesar do desmantelamento das políticas estatizantes, populistas e protecionistas dos antigos regimes da região. Finalmente, a Argentina, a garota propaganda das teses do consenso de Washington, desabou em 2002. Aqui até discordo, na verdade, o garota propaganda era o Chile. Mas vamos lá. Em 2016, relatório publicado por economistas ligados ao FMI argumentou que algumas políticas incentivadas anteriormente deveriam ser repensadas, como o esforço excessivo nos ajustes fiscais em países com dívidas públicas com juros muito baixos e o estímulo a investimento de curto prazo quando sujeito a alta volatilidade. Vamos às críticas. A Malásia, a solução alternativas no grupo do FMI. A Malásia se constitui num caso curioso, que pode servir de experiência de laboratório para as recomendações da política econômica receita dada pelo consenso de Washington. Isto porque a Malásia, quando da crise asiática de 1997 e 1998, sofreu uma forte crise cambial com a sua moeda, o ringgit, caindo de 2,5 para 4,20 por dólar, ou seja, quase dobrou a sua desvalorização. E fez exatamente o oposto do que recomenda o FMI nas mesmas circunstâncias, obtendo grande sucesso. Veja só, a Malásia fez o oposto que o FMI recomendava e obteve sucesso. Isso não significa que se todos fizermos a mesma coisa vai dar o mesmo resultado, né? Temos que olhar caso a caso. Nas crises de fuga de capitais que se transformam em crises cambiais, o FMI recomenda a flutuação das taxas de câmbio. A Malásia as fixou, ou melhor, fixou essas taxas. O FMI sugere que uma forte elevação de juros. A Malásia as reduziu. O FMI receita a redução de gastos públicos para reduzir a redução da dívida interna. A Malásia aumentou os gastos públicos e impôs uma trajetória ascendente
à sua relação dívida-PIB. Tudo isso só pode ser feito porque a Malásia neutralizou, com a adoção de rígidos controles, os possíveis impactos que a plena movimentação de capitais de curto prazo poderia ter causado à sua economia. A recuperação malaia foi impressionante. Sua indústria cresceu de 8,5% em 1999, ano em que seu PIB cresceu 5,4%. E seu PIB continuou a crescer 7,8% em 2000, 7% em 2001. A inflação, que em 1998, antes da crise, era de 5,3%, caiu para 2,8%. Em 2000, ficou em 2,2%. A relação dívida-PIB, que era de 60% antes da crise, manteve-se em alta e hoje atinge um patamar superior a 70%. Um estudo acadêmico bastante conhecido, elaborado por Kaplan e Rodrik, constatou que a recuperação da Malásia na crise de 1997-98 foi muito mais rápida e de menor custo quando comparada à recuperação da Tailândia e Coreia do Sul, que seguiram o receituário do FMI. Uma opinião do The Economist. Criado pelo representante da indústria têxtil de Manchester, a revista The Economist tinha como objetivo a defesa do livre comércio, do internacionalismo e da mínima interferência do governo, especialmente nos negócios de mercado, princípios que mantém até hoje. Recentemente, o The Economist, a centenária e respeitada revista britânica de linha editorial liberal, comentou que é amplamente reconhecida que a liberação dos mercados financeiros domésticos e os fluxos de capitais através das fronteiras foram uma das principais causas da crise asiática. Então, veja bem, as coisas vão e voltam, e o bom é que nada é perfeito, nada é fixo. E o importante é que a gente tem que aprender com os resultados errados e não cometer os mesmos erros, né? Coisas que estamos fazendo atualmente no Brasil. Chutando a escada. O economista coreano radicado na Inglaterra, Ah Jong-sung, professor da Universidade de Cambridge, está entre os mais veementes críticos do Consenso de Washington. Para ele, o consenso teria sido uma espécie de armadilha criada na década de 1980 pelos países desenvolvidos de então para impedirem que países subdesenvolvidos, em especial aqueles que estavam emergindo do bloco comunista, conseguissem atingir os mesmos níveis de desenvolvimento do então primeiro mundo. De acordo com Chang, o consenso pregava práticas liberalizadoras como única forma de contornar as crises da década perdida, mas tais práticas serviam exatamente ao oposto daquelas praticadas pelos países desenvolvidos quando do seu desenvolvimento. Ou seja, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ao pregarem a extinção de barreiras alfandegárias que deveriam ser substituídas por tarifas alfandegárias, e ao pregarem o livre comércio com política de austeridade fiscal, os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, planejariam manter seus estados e, sobretudo, manter os estados do subdesenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Na prática, Chang cita como exemplo a manutenção de subsídios por parte dos países ricos a determinados setores das suas economias, como sendo uma espécie de barreira alfandegária, já que a manutenção artificial da competitividade internacional de um determinado setor contrariaria as leis do mercado defendidas pelo Conselho de Washington. Nesse sentido, os países desenvolvidos estariam chutando a escada por onde subiram a fim de impedirem que os países subdesenvolvidos atingissem o mesmo nível de sucesso que eles tinham, sendo o Consenso de Washington sua principal arma para tal fim.
acabamos de ver como somos diariamente empulhados e porque somos enganados e ninguém diz nada. Faz parte do jogo das grandes economias internacionais ou mundiais, faz parte da, da política de se manter alguns países como sendo países exportadores de matéria-prima, como é o caso do Brasil, e desindustrializar esses países. E o pior, faz parte também de se manter uma elite econômica, ou uma elite política, melhor dizendo, dominando o país, como nós vemos atualmente no Brasil, 4, 5, 6, 7 famílias no máximo, tendo domínio de quase tudo no Brasil. E o que nos espanta é que os mecanismos de Estado, não os mecanismos de governo, os mecanismos de Estado, o Exército, a Aeronáutica, enfim, os militares, o Judiciário, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, todos esses mecanismos, que são mecanismos de Estados, estão instrumentalizados para garantir que se faça no Brasil a implantação do consenso de Washington, quando esse consenso já foi abandonado, não existe mais em nenhum lugar do mundo. Isso é coisa que não pertence mais a ninguém. O FMI já abandonou, o Banco Mundial abandonou, mas o Paulo Guedes, que é filho dessa filosofia, o Chicago Boys, né, pode ser Old Boys, né, aqui no Brasil, implanta a todo vapor esses mecanismos que não servem a ninguém, não servem ao país, não servem à nação, não servem ao governo sequer, pois esse governo será chutado, levará um pontapé na traseira, porque são conceitos anacrônicos, são conceitos ultrapassados, são conceitos que não merecem ser sequer mais mencionados, mas que atrelaram o futuro do Brasil a um país como os Estados Unidos e esqueceram que o mundo hoje não é apenas os Estados Unidos, que houve uma mudança radical no mundo e que, acima de tudo, o que importa é a democracia. É isso que precisa ser praticada, a democracia, a verdade e a informação verdadeira do porquê se fazem as coisas. Mas é claro e óbvio que isso não será informado assim de uma forma tão óbvia quanto nós possamos querer. Enfim, não tenho a pretensão de ensinar ninguém, pois na verdade estou lendo o que é o consenso de Washington para vocês e compartilhando com você essas ideias. E vamos fazer a mesma coisa, vamos compartilhar com outros colegas e amigos, porque é mais fácil a gente ouvir e ver que muitas vezes ler. A gente pode fazer ginástica enquanto está ouvindo, e isso facilita a disseminação de ideias. É isso que a gente quer, compartilhar ideias e disseminar conhecimento entre todos. Se você ainda não é assinante do canal, assine e compartilhe essas ideias. Vamos democratizar tudo, principalmente ideias e conhecimento. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo vamos conversar sobre o Fórum de São Paulo, que se contrapõe exatamente a tudo isso, ok? A gente se vê já já.